No espaço, uma tartaruga navega, trazendo nas costas 4 elefantes, que carregam consigo Discworld, um mundo plano em forma de disco, recheado de personagens absurdos, mas profundamente humanos. Mas de onde veio isso tudo? De quem é a mente por trás destas ideias? Sir Terry Pratchett nasceu em... Ninguém nasce Sir, torna-se Sir. Terence David John Pratchett nasceu em Beaconsfield, Inglaterra, em 28 de abril de 1948. Feliz aniversário, Terry! E é por isso que estamos nessa semana especial para falar de um dos meus autores favoritos. Seu primeiro contato com a literatura se deu aos 9 anos, em uma viagem de carro com sua família. Quando o carro passava por algum poste de luz, Terry aproveitava a iluminação para ler o livro Wind in the Willows. Ele ficou fascinado com a história, com a magia de criar mundos, contar histórias, a partir de palavras escritas. Terry também passava um bom tempo com a sua avó. Ela tinha uma biblioteca pequena, mas com todos os livros que alguém deveria ler. Por exemplo, haviam todas as histórias curtas de H.G. Wells e todas as histórias curtas de Arthur Conan Doyle. Sua avó foi uma figura marcante para Terry e inspirou a personagem Vovó Cera do Tempo, que aparece em diversas histórias do disco. Na escola, Terry trabalhava na biblioteca, mas não era pago. Ele conta que usava essa ocupação para pegar um monte de livros emprestados. Outra fonte de livros para Terry, que já era um leitor voraz, era um sebo que ele visitava com frequência. Um dia, a proprietária recomendou a ele O Senhor dos Anéis de Tolkien, que ele leu em uma sentada, 24 horas, parando apenas para ir ao banheiro. Isso aos 13 anos. Uau! O humano leu em uma idade um pouco mais avançada, no primeiro ano da graduação, e levou umas 3 semanas para ler a trilogia completa. Na época em que Terry leu O Senhor dos Anéis, ele achou a história sofisticada e mais tarde refletiu se ele, relendo a obra, teria as mesmas impressões que teve na primeira leitura. Um dos sentimentos que ficaram foi o de pena pelos orcs, que eram tratados como típicos vilões. Digo, na história, humanos podem errar e têm o direito à redenção, mas orcs não. Já na escola, apesar do professor ter dito que Terry não daria em nada na vida, ele atraía atenção com suas histórias, muitas vezes preenchendo cadernos inteiros com ilustrações e diálogos. Ele lembra de ter criado um crossover entre Tolkien e Jane Austen, mas que infelizmente foi perdido. Em 1963, ele vendeu a sua primeira história, The Hades Business, por 14 libras. Com o dinheiro recebido, ele conseguiu comprar uma máquina de escrever usada. Ela foi usada para escrever The Night Dweller, publicada em 1965, que recebeu boas críticas. Alguns críticos comentaram sobre a qualidade extraordinária da obra. Terry participava de convenções de fantasia e ficção científica, e, em uma destas, em 1964, ele encontrou-se com Arthur C. Clarke, famoso autor de ficção científica. Anos depois, em 1967, ele escreve para Tolkien, uma das suas maiores influências literárias, e recebe uma resposta dele. Seu casamento com Lynn Purvis aconteceu nessa época, em outubro de 1968. A sua primeira novela humorística foi The Carpet People, publicada em 1971, baseada em relatos que ele coletou enquanto trabalhava em um jornal da cidade. Nesse emprego, ele ganhava 8 libras e 10 centavos por semana. E além do trabalho sério, ele também fez uma série de tirinhas cômicas, pelas quais não entrará para a história. Em 1976, ele publicou
The Dark Side of the Sun, uma história de ficção científica. Em dezembro desse mesmo ano, nasce sua primeira e única filha, Rhianna Pratchett. Como pai, ela também escreve livros, além de ser designer de jogos. Após várias posições em jornalismo, em 1981, ele ficou responsável pelas relações públicas da Central de Eletricidade em uma área que cobria 3 estações nucleares. Em 1981, ele publicou outra história de ficção científica, Strada, que já trazia um mundo plano similar ao Discworld. O primeiro livro de Discworld, A Cor da Magia, foi publicado em 1983, fazendo grande sucesso. É um livro de fantasia, mas com uma boa dose de humor. Quando Terry havia recém-publicado o livro, sua primeira entrevista foi com um jovem repórter chamado Neil Gaiman. Ao longo da conversa ficou claro que eles pensavam da mesma forma. Eles mantiveram contato e, frequentemente, Terry telefonava a Gaiman para conversar sobre as histórias que estavam escrevendo, às vezes pedindo a sua opinião sobre uma ou outra passagem. A continuação de Discworld veio em 1986, com A Luz Fantástica. Nos livros da série, Terry traz um humor cáustico e ironias, apresentando histórias ambientadas no mundo de fantasia para trazer à tona incoerências e idiosincrasias presentes no nosso mundo real. Em 1987, com o sucesso dos primeiros livros, Terry decidiu dedicar-se unicamente a escrever, firmando um contrato fechado para 6 novelas, não necessariamente sobre Discworld. A partir daí, o autor manteve uma impressionante marca de publicar 2 livros por ano, às vezes mais, e vários tornando-se best-sellers. Nessa época, Neil Gaiman já era escritor, e ele tinha na gaveta a ideia para um livro, mas não conseguia avançar porque estava sobrecarregado com a escrita de Sandman. Terry propôs: "Venda-me essa sua ideia, ou vamos escrevê-la juntos." Para Gaiman, era como se Michelangelo se oferecesse para pintar o teto, e ele aceitou prontamente. Eles escreveram à distância, trocando ideias por telefone e por disquetes. Por fim, se reuniram e juntaram tudo no livro Belas Maldições, publicado em 1990 no Reino Unido, e foi o primeiro livro publicado de Terry aqui no Brasil em 1998. Terry também começou a contar histórias para um público mais jovem, também ambientadas no Discworld, iniciando por O Fabuloso Maurício e seus Roedores Letrados e continuando com Tiffany Dolorida. A série Discworld é composta por 41 novelas, mas a obra de Terry Pratchett não se limita a ela. Ele também escreveu outros livros fora desta série, bem como livros em colaboração com outros autores. Ele foi um autor prolífico, autor de mais de 50 best-sellers, traduzidos para mais de 30 idiomas. Sobre suas demais publicações, temos The Bromeliad, que é uma trilogia de fantasia, respeitável por ser fantasia para crianças e não para adultos. Belas Maldições, que começou como um trabalho de verão, em parceria com Neil Gaiman. Johnny Maxwell, uma história juvenil passada em Marte, onde Johnny encontra diversos incidentes estranhos e bizarros. Outras obras derivadas de Discworld, com a colaboração de diversos outros autores. Nation, no qual o último sobrevivente de uma nação precisa sobreviver em uma ilha, sozinho, após uma grande tempestade. Dodger, onde o protagonista move-se na Londres dickensiana, de modo que ele nos conta algo sobre ela, mas sem saber que ele está fazendo isso. A Terra Longa, em parceria com Stephen Baxter, que explora as muitas possibilidades de planetas do tipo Terra no universo. E outras coleções de histórias curtas, nas quais a escrita foi a maior diversão. Terry não esperava fazer dinheiro escrevendo, nem viver disso, nem ser milionário, e nem ser milionário mais uma vez.
Tudo isso foi um choque para ele, um bom choque. Ele apenas esperava que as pessoas lessem suas histórias e gostassem. Em 1994, ele muda-se para Wiltshire, que passa a ser o seu lar definitivo. Em 1998, ele foi nomeado Oficial da Ordem do Império Britânico, no aniversário da rainha, em reconhecimento aos serviços prestados para a literatura. Quando recebeu a notícia, ele pensou que se tratava de uma piada. Em 1999, ele recebeu o primeiro título de Doutor Honoris Causa em Literatura pela Universidade de Warwick, seguido de mais 9 títulos em outras universidades. E, nas comemorações de Ano Novo de 2009, ele foi nomeado Cavaleiro pela Rainha. Em dezembro de 2007, Sir Terry Pratchett anunciou que padecia do mal de Alzheimer prematuro. Ele anunciou que enfrentaria a doença por achar que ainda há tempo de escrever pelo menos mais alguns livros. Segundo sua declaração, o seu caso de Alzheimer foi uma versão muito rara da doença. Em 2009, Terry declarou que desejava morrer por suicídio assistido, antes que a doença progredisse a um ponto crítico. Após a declaração, ele recebeu muitas cartas, a maioria concordando com isso. Por que alguém deveria se arrastar até a velhice com uma doença sem cura, piorando todo dia? Deve suportar pelos outros? Não, essa é uma decisão pessoal. Questionado sobre a santidade da vida humana, sua resposta foi: e sobre a dignidade da vida humana? Suas experiências com a doença foram compartilhadas no documentário Terry Pratchett Living with Alzheimer's, feito pela BBC em 2009. O documentário ganhou o prêmio BAFTA. Ele deu uma palestra sobre morte assistida em 2010, intitulada Shaking Hands with Death. Nessa palestra, ele iniciou a fala, para em seguida deixar o seu assistente, Robbie Wilkins, continuar lendo a sua mensagem. Em 2011, ele apresentou outro documentário na BBC, Terry Pratchett Choosing to Die, sobre suicídio assistido, também recebendo o prêmio BAFTA. Terry ainda apareceu em outros 2 documentários, Terry Pratchett Facing Extinction, sobre orangotangos, em 2013, e Terry Pratchett Back in Black, sobre sua vida, em 2017. Apesar dos seus esforços sobre o tema, eutanásia e suicídio assistido ainda são considerados crime no Reino Unido. Terry morreu em sua casa pelas complicações da doença de Alzheimer, na manhã de 12 de março de 2015. Apesar da discussão sobre suicídio assistido, sua morte foi natural junto à sua família. Seu gato ficou ao lado dele, na cama, até o último instante. Após sua morte, a conta oficial de Terry Pratchett no Twitter anunciou: enfim, Sir Terry, nós devemos caminhar juntos. Terry pegou na mão de morte e o seguiu através das portas e para o deserto negro, sob a noite sem fim. Fim. O desejo final de Terry era que o disco rígido contendo suas novelas inacabadas fosse ou lançado ao espaço ou triturado por um rolo compressor. Seu assistente e amigo, Rob, escolheu o último, reconhecendo que lançar um foguete em seu escritório seria impraticável. E em fevereiro desse ano foi anunciado que uma coleção de histórias curtas, escritas por Terry entre 1970 e 80, usando pseudônimos, será lançada. Algumas dessas histórias foram resgatadas pelos próprios fãs. Em uma entrevista em 2015, Neil Gaiman fala sobre como gostaria de lembrar de Terry. Um ano atrás, eu estava no carro e meu telefone toca. Atendo e uma voz diz: olá, sou eu. Estou escrevendo minhas memórias e tem algo que eu não consigo lembrar e eu pensei que talvez você pudesse me ajudar.
E o meu coração derreteu. Pensei, Terry, você tem Alzheimer. Claro, eu serei nobremente a sua memória. Eu disse, o que é que você precisa saber? Ele perguntou, lembra quando estávamos na tour de Belas Maldições em fevereiro de 1990? Eu disse, sim. Ele continuou, estávamos em Nova York e fomos para a filial da rádio ABC. E lá estava um entrevistador que não tinha lido o livro. Estava apenas tentando nos entrevistar. E nós começamos a falar da história, explicando quem era Agnes Nutter, bruxa do século XVII, que fez previsões certeiras. E o entrevistador não entendeu que era uma ficção. E nós estávamos falando com ele. E notamos que ele não tinha lido o livro, e víamos que os técnicos estavam rindo na sala ao lado. Eu disse, é claro que eu me lembro. Eu estava disposto a levar isso até o fim da entrevista. E ele disse, eu tive que acabar com o sofrimento dele. Mas não liguei pelo que ele disse. Você se lembra que nós saímos e caminhamos na rua e nós estávamos cantando algo que era tão ridículo? E eu disse, eu acredito em você. E ele perguntou, foi na rua 40ª, 41ª ou 42ª? Nesse ponto eu fiquei tipo, você tem Alzheimer? Eu não sei. Essa é a forma como eu quero lembrar de Terry. E eu quero me lembrar que o gatinho ficou ao lado dele até o final. Um escudeiro peludo ao lado do seu cavaleiro. Também quero lembrar que Terry foi autor do primeiro livro que eu conheci e é o meu favorito. E, sinceramente, eu acho que ele ainda vive através da sua obra.